E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista, esse é o Sobrecapa e estamos hoje com mais um videozinho daquela série que eu mencionei a vocês que a gente ia começar, análises em menos de 10 minutos, e a obra de hoje vai ser Reino do Amanhã, do Mark Waid no roteiro, Alex Ross na arte. E vamos lá, Fausto tá aqui comigo, tudo bom, Fausto? Beleza, Ale. E aí, vamos falar sobre essa obra então? Cara, obra-prima. Eu sou apaixonadíssimo por ela, cara. Eu sou, tiete do Mark Waid, tenho ele no Twitter e no Facebook, porque adoro a forma de escrita do Mark Waid. E, na minha opinião, para essa obra em particular, não teria melhor escolha do que o Alex Ross para ilustrar e para desenhar, enfim, para fazer a arte dessa obra-prima. Cara, falando até nisso, o Alex Ross aqui, no começo da carreira dele nos quadrinhos, né? Então ele tinha acabado de fazer Marvels e ele foi fazer o Reino do Amanhã pra DC. E, cara, pra mim o estilo dele é perfeito. Então, pra quem não conhece as obras, as duas obras são do ponto de vista de pessoas comuns, né? Então, na Marvels é um fotógrafo e aqui no Reino do Amanhã é com um pastor. Então, cara, o estilo dele que é realista, né? Que é uma pintura mais realista comparado com os quadrinhos da época, eu acho que cabe perfeito para essa narrativa. Concordo plenamente, cara. Para quem não sabe um pouco do que se passa o roteiro, o Mark Waid ele faz uma grande comparação, né, entre os super-heróis e acontecimentos bíblicos do Apocalipse. Então a gente pega, na verdade, o cânone da DC e ele é o futuro do que seria o futuro do cânone dos super-heróis da DC. Então existem algumas extrapolações e algumas imaginações do que teria acontecido se é uma série meio que túnel do tempo ali, e o Mark Waid joga tudo isso numa metáfora bíblica muito grande, e é bem explícito, porque começa com citação do livro do Apocalipse de João da Bíblia. E vamos lá, vamos partir para análise de como a arte do Alex Ross reflete essa intenção do Mark Waid de fazer uma metáfora entre os super-heróis da Terra e todo esse acontecimento do Apocalipse, que são anjos e demônios batalhando. Então ele eleva os vilões, super-vilões, heróis, super-heróis a status de anjos, demônios, deuses e sei lá, um Superman, como sempre, é meio que um Cristo renascido, e em um momento até faz uma versão de Deus ali, julgando os pobres mortais, seres humanos, as almas perdidas que ainda estão nesse plano. Então vamos lá, Fausto, qual vai ser a página escolhida de primeira? Cara, é muito difícil, mas eu vou escolher aqui o comecinho da primeira edição, então as primeiras páginas. Então, para todo mundo saber, o Reino da Manhã foi dividido em quatro revistas, e o começo de cada uma começa com uma parte do Apocalipse, né? Então, essa primeira aqui, é sempre assim. Então, sempre o primeiro, a parte bíblica, a parte de deuses, ela é sangrada até o fim da página. São páginas inteiras. Não tem quadrinho nenhum que contém, porque é uma narrativa bíblica, uma narrativa grandiosa, né, cara? E daí, logo depois, na página 4, quando acaba essa narrativa, começam os quadrinhos. E daí o que eu acho esse contraste muito legal, né? Então, tipo, cara, você vê todo esse panorama, essa pintura que tem até um quê de quadrinhos, né? Na terceira página você vê tem uma sequência, né, de um brilho e de uma pessoa ali no meio da fumaça, e daí você percebe que é uma pessoa ajoelhada gritando. Então tem essa arte sequencial que é típica dos quadrinhos, mas não está na forma de quadrinhos. E daí na quarta página a gente volta pro quadrinho normal, né? Então tem ali um comecinho, e é o Norman falando com o Wesley, o primeiro Sandman, se eu não me engano, e o Norman é o pastor, que é o personagem principal da história. Então vamos lá, cara, algumas diferenças que a gente consegue ver, que é essa paleta de cores vermelha e verde amarelado, que são os opostos na roda de cores. Sempre
essa ideia bíblica, né? E o vermelho vai carregar esse simbolismo até o final da história do Reino da Manhã, que é com o Super-Homem, que é com o Capitão Marvel e que é com a visão de calor do Super. E daí isso contrasta completamente com a quarta página, que é meio... Cara, é meio desaturado, é uma cor meio pastel, que é dos seres humanos, né? Essa cor pastel meio pele branca. E uma coisa que eu achei fantástica também é que é essa discrepância, né? Então, cara, tem um cara doente e um pastor velho, que são franzinos, né? Então, cara, são pessoas franzinas, são pessoas... Decrépitos, né? Tipo, sei lá, fisicamente mais fracas comparado com os heróis, deuses e anjos grandiosos que a gente tem antes. E cara, essa narrativa com Wesley acaba com a morte dele, né? E isso aí é uma sinédoque, né? Uma parte pelo todo. Então o Wesley era um herói da Era de Ouro ou Era de Prata, eu não tenho certeza. E ele tá decrépito e ele morre. E isso aí é uma metáfora porque vai acontecer mais pra frente na história. Então, os heróis do passado, eles ficam decadentes. Então, é sobre isso que é o Reino da Manhã. E a história continua, e o que você consegue ver é que a quadrinização ela é sempre horizontal, que é como a gente enxerga, né? Em formato paisagem, e é sempre, a linha do horizonte está sempre no nível dos olhos, ou quase sempre. E isso só muda quando aparecem os heróis, né? E os heróis, obviamente, eles são mais altos do que o Norman. Eles estão voando, ou eles estão sendo grandiosos, e a gente está vendo eles de baixo para cima, né? Então isso é bem mais para frente. Quando tudo parece normal, a rua tá super ok, e aparece um ônibus na diagonal sendo jogado, né? E daí volta para a página gigante, um splash, que é para mostrar quando os seres superpoderosos aparecem, eles são como seres bíblicos, eles são como anjos, ou eles são como deuses. A cor fica mais saturada, tudo fica mais colorido, né? Para de ser essa palheta meio pastel, meio dessaturado, e fica roxo, azul, amarelo, marrom, misturado com cinza da cidade. Então, cara, é essa progressão que eu acho que o Alex Ross faz com uma maestria muito grande, e ele continua fazendo isso pelo resto da história inteira. Eu acho importante fazer uma observação aí, Fausto, que é a forma do Alex Ross tratar a arte dele. Ele tem uma arte que ela é bem... Algumas pessoas já criticaram por ser um estilo meio estático. Você não tem muita cinética no desenho dele, né, na arte dele, justamente por ser tão realista. A obra dele parece que você está vendo uma série de quadros, né? Não só pelo realismo, mas porque ele tem realmente uma coisa que parece uma fotografia. Então parece que ele congela um instante daquela ação. Então ela perde aquela fluidez de movimento que você tem num traço mais estilizado, né? E você tem uma coisa um pouco mais estática. E quando você começa a ter essa coisa de cores, é mais uma coisa que me lembra uma arte meio renascentista, né? Que você tinha basicamente uma arte que retratava elementos bíblicos e santos e tudo mais. E no Renascimento, quanto mais importante fosse a imagem retratada, então, por exemplo, o teto da Capela Sistina, a criação do homem por Deus. Então você usava mais cores, porque os pigmentos eram caros naquela época. Então você usava, por exemplo, o azul royal, né, que era obtido a partir do lápis lazuli, era caríssimo de se usar. Então os grandes mecenas, quanto mais o cara tinha dinheiro, mais ele ia querer usar o azul, então aqueles mantos bem azuis e tal, e mais a obra era colorida, porque era patrocinada por alguém de muito dinheiro,
e mais a obra teria figuras importantes como Deus ou o próprio Jesus Cristo e tudo mais. Então quanto menos dinheiro você tinha, você fazia, sei lá, autorretrato e com cores e com menos cores. Então é mais um paralelo aí, porque no meu entendimento, né, a forma do Alex Ross em retratar tudo isso puxa muito para um estilo renascentista de retratar fatos e acontecimentos. E ainda mais com essa transição de cores entre os acontecimentos mundanos, comuns, e os supers. Então, era uma observação a fazer que eu queria. Não, perfeito. Eu nunca nem tinha pensado nessa ideia de super-heróis como seres de realeza ou de seres divinos, olhando pela ideia da cor. Cara, pô, muito legal. Não tinha pensado mesmo. E cara, sei lá, mesmo nessa ideia é que o Renascimento ele foi movimento de representação divina, né? Não tinha muito pouco de representação mundana, na real. Então eu acho que até nesse sentido a arte do Alex Ross cabe muito bem. Sim. Para essa função. Concordo. E basicamente eu acho que é isso, assim, a gente tem uma série, como toda vez, pessoal, a gente poderia se alongar por horas nessa análise, porque o Reino da Manhã ele tá cheio de easter eggs da cultura pop. A primeira vez que eu li, e o Fausto já falou isso pra mim, era um pesadelo ficar tentando achar todos os easter eggs, porque tem milhões. Cara, só de Watchmen tem uns 15 easter eggs de Watchmen dentro de O Reino da Manhã. E pra mim é uma coisa que mostra muito, e são todas, a maioria, em cenas em que não tem os supers, né? É quando ele tá retratando a vida comum ali e tudo mais. E eu acho isso muito legal porque reforça essa ideia. Mas hoje a ideia é a gente analisar mais a fundo uma coisa, então por hoje o vídeo fica por aqui. Se vocês acharam que é legal, deixa no comentário que gostaram. A gente pode de repente voltar a Reino do Amanhã e fazer uma análise ainda mais alongada e aprofundada. O que você acha, Fausto? Se vocês quiserem, a gente pode fazer, e tem pano para manga aqui nessa graphic novel que não acaba mais. Então é isso aí, galera. Não esquece de dar uma curtida se você curtiu o vídeo, compartilhar com seus amiguinhos e comentar o que você achou pra gente saber se tá ficando legal ou não. A gente tem também outros vídeos que você vai conferir aqui. Clicar no logo do Sobrecapa se quiser se inscrever. E dar uma olhada também no que a gente tem no Facebook, Instagram e Twitter. Conteúdo de lá é diferente. E por aqui rola vídeo novo todo dia. Valeu, pessoal. Falou, abração.